residência.com.br ou acesse águas.residência no Instagram. Ô Pedro Abílio, que história é essa? Bomba dessa terça-feira. Lateral com passagem pela seleção brasileira, acertado com o Galo, Pedro Abílio. Um abraço, boa tarde. Quem é esse lateral, hein, Abílio? Abraço, Thiago. Muito boa tarde pra você, Simões, Nath, a todo mundo que tá acompanhando o Rádio Esportes. O lateral Renan Lodge, de 27 anos. Informação inicialmente trazida pelos colegas do canal do Frossar mais cedo, o Guilherme Frossar e o Hugo Lobão. E há pouco o jornalista Vene Casagrande publicou que esse acerto está por detalhes, viu, Thiago? O Lodge está há alguns meses livre no mercado, desde que rescindiu seu contrato com o Al Hilal. Estava jogando na Arábia Saudita. A equipe do Atlético já buscou no mercado nesta janela a contratação de um lateral esquerdo, né? Lembra que falamos há 2 semanas da sondagem pelo Juninho Capixaba, jogador do Red Bull Bragantino? O negócio não avançou e tudo indica que a contratação do Renan Lodge seja encaminhada nos próximos dias. O Renan Lodge, de 27 anos, foi revelado pelo Atlético Paranaense e, como você bem disse, né, Thiago, desde 2019 frequentou a seleção brasileira, especialmente a seleção do técnico Tite. O Renan Lodge jogou por Atlético de Madrid, jogou por equipes como o Olympique de Marseille e tinha também o interesse, rumores de que equipes do futebol europeu estavam atrás do atleta, por ser um jogador internacional, por ser um jogador de 27 anos de idade apenas e especialmente também, né, por ser um lateral que defendeu grandes equipes. Eu pude observar que nos últimos dias o Benfica falou no nome do Renan Lodge lá em Portugal e a Roma, na Itália, também tinha interesse nessa contratação. Vamos aguardar, Thiago, porque sabemos que o jogador livre no mercado, ele tem, além de salários, o custo das luvas, né? Pertencem ao Renan e seus agentes o passe do jogador que, repito, estava sem clube desde que deixou o Al Hilal. 27 anos de idade. Será um indício de saída do Guilherme Arana, Thiago? É uma boa pergunta, mas vamos por etapas. Primeiro, sobre a possível chegada do Lodge. Eu me lembro do Renan Lodge, Alexandre Simões, quando estávamos no Maracanã. Eu transmitia Brasil e Argentina e ele ficou muito marcado, né, naquele momento na seleção brasileira. Acho que nem voltou mais à seleção depois. Na Copa América, a Argentina de Messi, campeã em cima do Brasil. Ele acabou falhando naquele momento, mas ele tem uma carreira muito grande, muito consolidada na Europa. Ele passou, né, pelo Atlético de Madrid. Era uma grande atração do Al Hilal até a chegada do Mancini, o italiano, que escanteou o Lodge. Ele teve um litígio com a FIFA para se liberar e agora pode ser anunciado pelo Galo como a primeira grande contratação para a próxima temporada. Chega para ser titular, para fardar o Renan Lodge, Alexandre Simões? Ô Thiago, a gente acredita que sim, né? É um jogador com 19 partidas pela seleção. Ele voltou à seleção com o Fernando Diniz. Ele disputou o início das eliminatórias para a Copa dos Estados Unidos, sob o comando do Fernando Diniz, disputou 3 jogos dessas eliminatórias. A base dele na seleção foi com o Tite, né? Eu acho que, assim, é um indício muito forte, né, de que o Atlético deve estar pensando, ou já tem alguma coisa, para o Guilherme Arana, porque eu não vejo muito sentido de você ter, por exemplo, um Guilherme Arana e um Renan Lodge para a mesma posição. Principalmente o Atlético, que é um time que tem carências, né? Então, se você tem um time ajustado, um time com boas peças, aí ok, você começa a pensar na montagem de um elenco, de um banco de reservas, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala do lado direito do Atlético, é Sarave e Natanael. Não faz sentido você ter esses dois com Renan Lodge e Arana do lado esquerdo. Então, eu acho que, assim, alguma coisa tá acontecendo. É um negócio de ocasião, um bom negócio. Renan Lodge é um jogador com história internacional, com passagem pelo futebol inglês, pelo futebol espanhol, pelo futebol francês antes de ir para o mundo árabe, né, o Pedro? E seria, sem dúvida nenhuma, um ganho para o Atlético. Agora, a dúvida que fica é essa. Para mim não faz sentido você ter Arana e Renan Lodge, do outro lado ter Natanael e Sarave. Ô Nath, essa dúvida é demais, né? Você ter Renan Lodge e Arana, aí você olha pro lado... Sarave brigando com o Natanael.
é um indício de que o Arana poderia deixar o Atlético, porque são 2 jogadores muito grandes. E não adianta falar, vai fazer uma dobradinha, Arana e Lodge, que é difícil de encaixar, porque são 2 laterais mesmo, Nath. E são 2 laterais de seleção brasileira e são 2 laterais com características semelhantes até no apoio ofensivo, né? O Renan Lodge, quando foi para a seleção brasileira ainda sob o comando do técnico Tite, ele fazia aquele esquema, às vezes segurava um pouco mais um lateral, liberava um pouco o outro para aparecer lá na frente, e o Renan Lodge com o Tite, principalmente quando o Daniel Alves ainda estava no São Paulo, mas já passou a não ser mais tão convocado, ele era esse lateral mais ofensivo, ele tentava fazer ali pelo lado esquerdo, era com o Lodge, era com o Alex Telles, enfim. São 2 jogadores que contribuem muito com o jogo ofensivo, assim como o Arana, que até com o Sampaoli agora às vezes até joga um pouco como meia pela esquerda. Aí você pode pensar, mas o Arana vai se adaptar a outra função. A questão é que você já tem um time desequilibrado, você tem carências, você tem limitações financeiras, então você não pode gastar toda a sua competência ali, a sua condição numa posição só. Vocês falavam aí do Saravia e do Natanael, não dá nem para contar muito com o Saravia, né? Praticamente hoje o Atlético tem o Natanael, porque o Saravia não deve permanecer, não tem nenhum processo aí de renovação, e o Natanael sequer tem condição de ser o titular. Então a gente falaria de uma lateral esquerda com 2 jogadores prontos para serem titulares, ainda que o Arana não tenha feito um grande ano, continua sendo um grande lateral. Agora, eu acho que sim, a chegada dele indica uma saída do Arana, e o Atlético, eu imagino, olhe para o Arana como uma possibilidade de um jogador de bom mercado, né? Porque se você for pensar o elenco do Atlético, você tem alguns jogadores já mais envelhecidos, que é mais difícil de você vender, você tem outros que têm um salário muito alto e que não corresponderam tanto, então é mais difícil também para negociar e que não tem tanta grife nesse momento. O Arana é um jogador que tem uma marca muito forte e que poderia ser utilizado para o Atlético aliviar um pouco a folha, trazer o Renan Lodge, que com certeza não vai ser barato, mas talvez o custo-benefício ainda fosse melhor que o do Arana, para você abrir espaço também para outras posições, porque o Atlético precisa de centroavante, o Atlético precisa de primeiro volante, o Atlético precisa de zagueiro, são muitas as carências. Olha, uma notícia de momento, a movimentação de mercado, né? Não para, o Sport Recife contratou o Roger, ex-técnico do Atlético, né? Fez grandes campanhas aqui com o Atlético, esse ano subiu o Londrina da Série C para a Série B. Roger, ex-atacante, né, da Ponte Preta, treinou o Atlético, fez grandes campanhas com o Atlético de São João del Rei. O Roger agora novo técnico do Sport Recife. Ô Pedro Abílio, no Atlético, expectativa para essa chegada do Lodge sem custos, além daquilo que você já disse de salário. E outra coisa, né? Eu me lembro que ele tinha um litígio. O Al Hilal não havia liberado. Está resolvido? Ele está liberado para jogar ou ainda depende de acerto com FIFA e tudo mais para que ele possa ser inscrito pelo Galo? Aparentemente, viu, Thiago, essa situação foi solucionada. Ele está livre no mercado já há algum tempo. E por isso vários clubes do futebol internacional têm falado no nome do Renan Lodge. Eu citei aqui Benfica e Roma, mas o Corinthians também chegou a procurar os agentes para verificarem essa situação. E há pouco, viu, Thiago, o GE trouxe a informação de que serão 5 anos de contrato para o jogador de 27 anos. O Renan Lodge, repito, livre no mercado, o Atlético teria de arcar com salários e luvas, né? Que aí é o passe do jogador diluído nessa contratação. Ô, Abílio, e a questão do Vitor Hugo? Tá resolvida, não tá? Tá melando? Até ontem parecia martelo batido. O Vitor Hugo vai permanecer por 2 anos no Galo? Aparentemente vai, Thiago. A expectativa é de que isso aconteça com martelo batido nos próximos dias, numa negociação que teve uma reviravolta. Fontes no Atlético chegaram a dizer pra gente nos últimos dias que o jogador não permaneceria, de que as negociações estavam complicadas de acordo com a pedida financeira do Bahia. O Atlético segue com a sua posição, não quer compensar financeiramente o tricolor da Boa Terra e estuda envolver jogadores para solucionar isso. Mas a vontade do Sampaoli da permanência do Vitor Hugo, a vontade do jogador em ficar no Atlético, onde ele teve muitos minutos, pesam para que o desfecho seja positivo para o Galo. E o Atlético, Thiago, tem como prioridades no mercado, a gente já trouxe, né? Lateral da direita, à esquerda agora com a possibilidade de chegada do Renan Lodge, volante, ponta direita e centroavante. Mas por que então essa insistência no Vitor Hugo? Para que possa priorizar financeiramente os outros setores e manter um jogador que já estava aqui.
tratando como solucionado um problema a menos, né? Seria uma posição a menos para o Atlético investir. Afinal, ontem o Júnior Alonso deu uma entrevista lá no Paraguai, né, Thiago, dizendo que não são verdadeiras as informações que ele vai deixar o Galo. Ele quer cumprir, segundo o próprio Alonso, o contrato que tem até o fim de 2026. Então, com o acerto do Vitor Hugo, o Atlético teria ali uma situação mais controlada para o seu sistema defensivo, pelo menos para o início de 2026. Boa, Pedro Abílio, tá aí Renan Lodge. Aliás, mais informações também no nosso site itatiaesporte.com.br. Agora